E eu quero falar sobre algo que é necessário ser feito. O José Boto precisa fazer uma cobrança pesada no Flamengo no que diz respeito à base, né, ao sub-20 e tal. Tudo bem. O Flamengo é bicampeão mundial sub-20. O resultado é bom. Só que neste sábado, você não sabe disso, você que não sabe disso, se é que você não sabe, o Flamengo tomou de 4 do Vasco pelo Campeonato Carioca sub-20, tá? E a freguesia já é de 9 partidas para o rival. 9 partidas para o rival. Então é o seguinte, cara. O objetivo da base, na minha opinião, é revelar mais do que conquistar. Só que o Flamengo, jogadores que o Flamengo revela, ou não são utilizados pelo Felipe Luiz, ou são negociados, ou não são aquilo de quem se esperava. O Flamengo não revela. É muito difícil, claro, você ter a revelação de um jogador como Vinícius Júnior por várias vezes. O raio não cai toda vez no mesmo lugar, mas o Flamengo precisa melhorar, eu acho que a sua transição e também o desempenho do sub-20. Afinal de contas, assim, a forma como ganhou o Barcelona era o que dava, foi um milagre aquele jogo. O time do Barcelona é muito melhor do que o do Flamengo. A base do Barcelona é a melhor do mundo. É a de La Masia. Ponto. Agora, o Flamengo assume a condição de um clube financeiramente estável, um planejamento muito bom, né? E precisa, então, vamos lá, melhorar a base. Assim, e a gente pode até achar e encontrar aqui alguns papéis para a base, né? Que se surge um pequeno fenômeno na base, ele não vai ficar muito tempo aqui no futebol brasileiro, né? Não precisa nem ser um pequeno fenômeno. Veja o caso do Wesley, que é um bom lateral direito. Foi negociado já com a Roma por 25 milhões de euros. Então, o que a gente vai ver no futebol brasileiro é que esses caras, a gente já está vendo isso, né? Esses caras que são revelados, eles não ficam por aqui muito tempo. Primeiro porque eles têm o sonho de jogar na Europa, mas querer não é poder. Eles acabam se transferindo para os clubes do futebol europeu, porque há mais dinheiro na Europa, simplesmente por isso, né? E foi a Roma que levou o Wesley por 25 milhões de euros. A gente não está falando aqui nem de um clube do primeiro escalão do futebol italiano, tá? E aí acontece isso. Muito bem, então vamos admitir que a questão da base seja, de agora em diante, apenas revelar jogadores. Beleza. Para que o clube, no caso o Flamengo, lucre com vendas futuras. Legal. O Flamengo revelou faz pouquinho tempo, né? Num contexto histórico gigantesco, Paquetá, Vini Júnior e Renier foram vendas espetaculares. Precisa vender melhor os seus jogadores. Eu não digo que não está vendendo bem os seus jogadores. Faz um negócio na China aí, mas precisa revelar jogadores melhores. Então, assim, quando você olha para a base e vê que as principais revelações do Flamengo nos últimos anos foram Wesley, Matheus Gonçalves, Lohan, você fala, precisa melhorar esse negócio aqui, entendeu? E para mim os 4-1 para o Vasco são muito emblemáticos. Na Gávea, neste sábado, são 9 jogos em que o Flamengo não consegue derrotar o Vasco da Gama, né? E aí passa muito também pela transição. O Flamengo precisa ter um belo gerente de transição, tá? Era o Carlos Novaldo. Para mim fez um trabalho muito ruim no Flamengo, muito ruim. Vejamos o que o novo profissional será capaz de fazer. Agora, precisa haver também uma conversa profissional, madura, com o Bruno Pivetti. Bruno Pivetti é um técnico que conhece muito futebol, cara. Já esteve aqui no canal, inclusive, dando entrevista. Mas precisa haver uma cobrança, falar, escuta, o Flamengo precisa jogar melhor, né? O Flamengo contra o Barcelona foi um time que ficou contra as cordas no Maracanã a partida inteira. Dependeu basicamente do Léo Nanete, goleiro que esteve em campo, aliás, neste sábado contra o Vasco da Gama. E o Flamengo precisa jogar melhor e, principalmente, né, acho que o Flamengo precisa ter uma forma de jogo que seja espraiada pela base. Eu acho isso fundamental, né, que não seja algo assim, o Flamengo vai jogar assim no profissional, assim no sub-20, daquele jeito no sub-17, no sub-20, não. E acho que isso tudo aponta para um caminho, converge numa história, numa estrada, que é a questão da renovação do contrato do Felipe Luiz, né?
Eu acho que ele seria o cara, embora ele não use a base, mas seria o cara certo com o José Boto para a idealização de um estilo Flamengo de jogo, entendeu? O DNA rubro-negro qual é? Times ofensivos, times que jogam bem, aquela coisa toda. Mas não só isso. Time que vai pressionar alto ali na saída de bola do adversário, independentemente do adversário, aquela coisa toda. Então isso precisa ser, se for assim que o Flamengo vai jogar, e aí por que eu digo a permanência do Felipe Luiz? Poderia ser outro técnico, tão bom ou melhor do que ele, mas o Felipe Luiz tem um início de trabalho promissor, é um cara que passou pelo Sub-17, passou pelo Sub-20 antes de chegar pelo profissional, então ele conhece muito a base, a formação, né? E eu acho que ele seria o cara ideal. Acho que ele seria o cara ideal, sim, para fazer todo esse trabalho. Vocês vão querer me bater aqui, mas tá tudo bem. Deixe nos comentários o que você pensa a respeito. O cara que poderia ter feito algo assim no Flamengo foi o Domenech. Mas, claro, o trabalho dele não foi bom, mas é um cara que conhece muito futebol. E um cara que veio da base do Barcelona, veio de La Masia, né? E lá existe esse estilo enraizado na cultura catalã, né? Até há muita paciência ali com os jogadores formados, né, no Barcelona por parte da imprensa, e Madrid é a mesma coisa com o Real Madrid, tá? Existe uma paciência muito grande até. Mas o Dom é um cara que poderia ter feito isso no Flamengo e que não deu certo, tá? Foi uma contratação meio esdrúxula do Marcos Braz, aquela coisa toda. Uma vez que não há um Dome, né, aí no mercado, então o Felipe Luiz que faça também esse trabalho. Veja, primeiro, o principal trabalho do Felipe Luiz é ganhar títulos com o time profissional. Isso é negociável. Como ele vai ganhar títulos? Fazendo o time jogar bem. O Flamengo está jogando bem, né? Dois, beleza, temos essa forma aqui de jogar que já se mostrou vitoriosa em nível profissional. Vamos baixar aqui o sub-20 primeiro. Cara, eu quero o sub-20 sendo jogando dessa forma. Por quê? Porque quando eu precisar utilizar um jogador, ele já está acostumado com essa forma de jogo. E por aí vai. E por aí vai até que o Flamengo tenha toda a sua base jogando mais ou menos de forma parecida, para que quando esses caras chegarem no profissional, chegarem mais preparados e adaptados ao time principal. E se forem negociados, serão negociados por valores maiores, porque já estarão acostumados com um jeito mais europeu de futebol, no que diz respeito principalmente ao aspecto defensivo. Então, assim, é uma cadeia muito grande. O José Boto tem que atuar nessa história. Ele tem que ser um símbolo, um estandarte dessa história. E tem que fazer cobrança na base do Flamengo. Falar, escuta, o que está acontecendo aqui? Porque o Flamengo é sapecado por 4-1 pelo Vasco e está normal isso? Não, não está normal. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. E eu quero falar sobre algo que é necessário ser feito. O José Boto precisa fazer uma cobrança pesada no Flamengo no que diz respeito à base, né, ao sub-20 e tal. Tudo bem. O Flamengo é bicampeão mundial sub-20. O resultado é bom. Só que neste sábado, você não sabe disso, você que não sabe disso, se é que você não sabe, o Flamengo tomou de 4 do Vasco pelo Campeonato Carioca Sub-20, tá? E a freguesia já é de 9 partidas para o rival. 9 partidas para o rival. Né? Então é o seguinte, cara. O objetivo da base, na minha opinião, é revelar mais do que conquistar. Só que o Flamengo, jogadores que o Flamengo revela, ou não são utilizados pelo Felipe Luiz, ou são negociados, ou não são aquilo de quem se esperava. Né? O Flamengo não revela. É muito difícil, claro, você ter a revelação de um jogador como Vinícius Júnior por várias vezes. O raio não cai toda vez no mesmo lugar, mas o Flamengo precisa melhorar, eu acho que a sua transição e também o desempenho do Sub-20. Né? Afinal de contas, assim, a forma como ganhou o Barcelona era o que dava, foi um milagre aquele jogo. O time do Barcelona é muito melhor do que o do Flamengo. A base do Barcelona é a melhor do mundo, é a de La Masia, ponto. Agora, o Flamengo assume a condição de um clube financeiramente estável, né? Um planejamento muito bom, né? E precisa, então, vamos lá, melhorar a base. Assim, a gente pode até achar e encontrar aqui alguns papéis para a base, né? Que se surge um pequeno fenômeno na base, ele não vai ficar muito tempo aqui no futebol brasileiro, né?
Não precisa nem ser um pequeno fenômeno. Veja o caso do Wesley, que é um bom lateral direito. Foi negociado já com a Roma por 25 milhões de euros. Então, o que a gente vai ver no futebol brasileiro é que esses caras, a gente já está vendo isso, né? Esses caras que são revelados, eles não ficam por aqui muito tempo. Né? Primeiro porque eles têm o sonho de jogar na Europa, mas querer não é poder. Eles acabam se transferindo para os clubes do futebol europeu, porque há mais dinheiro na Europa, simplesmente por isso, né? E foi a Roma que levou o Wesley por 25 milhões de euros. A gente não está falando aqui nem de um clube do primeiro escalão do futebol italiano, tá? E aí acontece isso. Muito bem, então vamos admitir que a questão da base seja, de agora em diante, apenas revelar jogadores. Beleza. Para que o clube, no caso o Flamengo, lucre com vendas futuras. Legal. O Flamengo revelou faz pouquinho tempo, né? Num contexto histórico gigantesco, Paquetá, Vini Júnior e Renier foram vendas espetaculares. Precisa vender melhor os seus jogadores. Eu não digo que não está vendendo bem os seus jogadores. Faz um negócio na China aí. Mas precisa revelar jogadores melhores. Precisa revelar jogadores melhores. Então, assim, quando você olha para a base e vê que as principais revelações do Flamengo nos últimos anos foram Wesley, Matheus Gonçalves, Lohan, você fala, precisa melhorar esse negócio aqui. Entendeu? E para mim, os 4-1 para o Vasco são muito emblemáticos. Na Gávea, neste sábado. São 9 jogos em que o Flamengo não consegue derrotar o Vasco da Gama. Né? E aí passa muito também pela transição. O Flamengo precisa ter um belo gerente de transição. Tá? Era o Carlos Novaldo. Para mim fez um trabalho muito ruim no Flamengo. Muito ruim. Vejamos o que o novo profissional será capaz de fazer. Agora, precisa haver também uma conversa profissional, madura, com o Bruno Pivetti. Bruno Pivetti é um técnico que conhece muito futebol, cara. Já esteve aqui no canal, inclusive, dando entrevista. Mas precisa haver uma cobrança, falar, escuta, o Flamengo precisa jogar melhor. Né? O Flamengo contra o Barcelona foi um time que ficou contra as cordas no Maracanã a partida inteira. Dependeu basicamente do Léo Nanete, né? Goleiro que esteve em campo, aliás, neste sábado contra o Vasco da Gama. E o Flamengo precisa jogar melhor e, principalmente, né? Acho que o Flamengo precisa ter uma forma de jogo que seja espraiada pela base. Eu acho isso fundamental, né? Que não seja algo assim, o Flamengo vai jogar assim no profissional, assim no sub-20, daquele jeito no sub-17, no sub-20. Não. E acho que isso tudo aponta para um caminho, converge numa história, numa estrada, que é a questão da renovação do contrato do Felipe Luiz, né? Eu acho que ele seria o cara, embora ele não use a base, mas seria o cara certo com o José Boto para a idealização de um estilo Flamengo de jogo, entendeu? O DNA rubro-negro qual é? Times ofensivos, times que jogam bem, aquela coisa toda. Mas não só isso. Time que vai pressionar alto ali na saída de bola do adversário, independentemente do adversário, aquela coisa toda. Então isso precisa ser, se for assim que o Flamengo vai jogar, e aí por que eu digo a permanência do Felipe Luiz? Poderia ser outro técnico, tão bom ou melhor do que ele, mas o Felipe Luiz tem um início de trabalho promissor, é um cara que passou pelo Sub-17, passou pelo Sub-20 antes de chegar pelo profissional, então ele conhece muito a base, a formação, né? E eu acho que ele seria o cara ideal. Acho que ele seria o cara ideal, sim, para fazer todo esse trabalho. Vocês vão querer me bater aqui, mas tá tudo bem. Deixe nos comentários o que você pensa a respeito. O cara que poderia ter feito algo assim no Flamengo foi o Domenech. Mas, claro, o trabalho dele não foi bom, mas é um cara que conhece muito futebol. E um cara que veio da base do Barcelona, veio de La Masia, né? E lá existe esse estilo enraizado na cultura catalã, né? Até há muita paciência ali com os jogadores formados, né, no Barcelona por parte da imprensa. Em Madrid é a mesma coisa com o Real Madrid, tá? Existe uma paciência muito grande até. Mas o Dom é um cara que poderia ter feito isso no Flamengo e que não deu certo. Tá? Foi uma contratação meio esdrúxula do Marcos Braz, aquela coisa toda. Uma vez que não há um Dome, né, aí no mercado, então o Felipe Luiz que faça também esse trabalho. Veja, primeiro, o principal trabalho do Felipe Luiz é ganhar títulos com o time profissional. Isso é negociável. Como ele vai ganhar títulos? Fazendo o time jogar bem. O Flamengo está jogando bem, né?
Dois, beleza, temos essa forma aqui de jogar que já se mostrou vitoriosa em nível profissional. Vamos baixar aqui para o sub-20 primeiro. Cara, eu quero sub-20 jogando dessa forma. Por quê? Porque quando eu precisar utilizar um jogador, ele já está acostumado com essa forma de jogo. E por aí vai. E por aí vai até que o Flamengo tenha toda a sua base jogando mais ou menos de forma parecida, para que quando esses caras chegarem no profissional, chegarem mais preparados e adaptados ao time principal. E se forem negociados, serão negociados por valores maiores, porque já estarão acostumados com um jeito mais europeu de futebol, no que diz respeito principalmente ao aspecto defensivo. Então, assim, é uma cadeia muito grande. O José Mouto tem que atuar nessa história. Ele tem que ser um símbolo, um estandarte dessa história. E tem que fazer cobrança na base do Flamengo. Falar, escuta, o que está acontecendo aqui? Por que o Flamengo é sapecado por 4-1 pelo Vasco e está normal isso? Não, não está normal. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.